A eletrificação do município, segundo os moradores mais antigos do município, a geração de energia elétrica para o antigo povoado começou a partir da década de 1930, através de um motor movido a óleo. Esse tipo de geração de energia elétrica se estendeu até o ano de 1962, quando foi instalada definitivamente a rede elétrica na administração do prefeito José Brasiliano da Costa e continuada na administração de João Gomes de Lima. Nesse período de geração de energia elétrica, através de um motor a óleo, várias pessoas ficaram responsáveis para o funcionamento do mesmo. Uma das pessoas mais conhecidas por esta tarefa foi o seu Severino de Souza, conhecido como Severino Pecador. O seu filho, José de Souza, relata que seu pai ligava o motor sempre às 18 horas e desligava às 22 horas, pois era o período em que a população poderia desfrutar da energia elétrica. Porém, nas épocas em que havia festas populares no antigo povoado, como Natal e festas juninas, a energia elétrica se estendia até as primeiras horas da madrugada, situação que ditava o ritmo da população no período noturno e nos festejos, mas não impedia que o povo festejasse a sua cultura popular e seus trabalhos inerentes ao horário. A geração de energia elétrica pelo motor a óleo marcou a história do município de Belém e, passados 50 anos de emancipação política administrativa a ser comemorado em 2007, o município de Belém vivia uma nova época de desenvolvimento. Além de a sede estar completamente eletrificada, praticamente toda a zona rural do município é atendida pela rede elétrica, algo indispensável para a melhoria das condições de vida do povo belenense. Aqui nós temos a foto da vista noturna de Belém. Em relação à política, a história política do município desde o início é marcada por diversas conturbações. Nos primeiros anos de emancipação política administrativa, 5 políticos exerceram o cargo de prefeito do município: Manuel Miguel de Azevedo, Manuel Xavier de Carvalho, Joaquim Mendes da Silva, José Brasiliano da Costa e João Gomes de Lima. O primeiro prefeito nomeado foi Manuel Miguel de Azevedo, pelo então governador da Paraíba, Flávio Ribeiro Coutinho, e o prefeito exerceu um brevíssimo mandato de 8 dias. Em seguida, o governador em exercício, Pedro Gondim, nomeou o advogado Manuel Xavier de Carvalho para o cargo, no qual, meses depois, se afastou para concorrer à primeira eleição direta para prefeito constitucional do município de Belém, assumindo o posto de prefeito Joaquim Mendes. Foi eleito Manuel Xavier de Carvalho, porém seu mandato foi cassado por problemas no registro da candidatura, tendo assumido a prefeitura o José Brasiliano da Costa, o vice-prefeito mais votado na ocasião, pois na época o prefeito e o vice-prefeito eram escolhidos separadamente. Contudo, 6 meses depois assumiu a prefeitura o segundo candidato a prefeito mais votado do município, João Gomes de Lima. Após uma década, o advogado Manuel Xavier de Carvalho vai concorrer novamente a uma nova eleição para prefeito e aí ele sai vitorioso e dessa vez exerce o mandato por 4 anos. Em 1986, o então prefeito Tarcísio Marcelo teve seu mandato cassado pela Câmara Municipal de Belém e o vice-prefeito Luiz Porpino da Costa, conhecido popularmente por seu Biluca, assumiu por 46 dias a administração do município, retornando posteriormente o prefeito Tarcísio Marcelo após ganhar na justiça o direito de governar o município. A eleição para prefeito em 1996, o candidato Edmilson Ribeiro perdeu a eleição para Tarcísio Marcelo por pouco mais de 30 votos e pediu à Justiça Eleitoral a recontagem dos votos. O pedido foi acatado pela Justiça Eleitoral e os votos da eleição foram novamente apurados, mas permaneceu o resultado anterior. Aqui nós temos a comemoração da independência do Brasil em frente à prefeitura, na parte superior da esquerda para a direita, na primeira fila, na quarta pessoa é o ex-prefeito Luiz Alexandrino Lula Firmino e em seguida o ex-prefeito José de Almeida. Tem uma tragédia política em 1985, no dia 14 de setembro de 1985, aconteceu um trágico episódio que marcou a história política de Belém: o assassinato do ex-prefeito Luiz Alexandrino da Silva, popularmente conhecido por Lula Firmino. Em seu jipe, o ex-prefeito Lula Firmino se dirigia com o amigo Manuel Luiz Neto, também conhecido por Chinha, até sua propriedade rural no sítio Gameleira, município de Belém, quando foi surpreendido por pistoleiros numa emboscada ao lado do Riacho do Meio, nas imediações do sítio do seu José Thomas Emiliano, próximo à propriedade do ex-prefeito. Segundo o amigo que o acompanhava, os pistoleiros desceram do carro onde estavam, cumprimentaram Lula Firmino e anunciaram o crime. O ex-prefeito ainda implorou para não retirarem sua vida, oferecendo objetos pessoais para os assassinos, porém sem êxito.
O mesmo acompanhante de Lula, Firmino, conseguiu milagrosamente escapar dos pistoleiros e avisar aos outros amigos da cidade de Belém sobre o episódio. Ao chegarem no local do crime, encontraram Lula Firmino barbaramente assassinado com vários tiros de arma de fogo. Houve uma grande comoção da população belenense. Lula Firmino era um dos políticos mais populares da época. Ele tinha uma oratória convincente e empolgante. Sua influência política crescia no município e na região. Alguns dias depois, os pistoleiros foram presos e confessaram o assassinato, e teriam acusado um grupo político local como mandante do crime. Misteriosamente, um dos pistoleiros, Paulo Roberto, foi encontrado morto dentro de uma cela no presídio do Roger, em João Pessoa, onde estava preso. Também foi acusado na participação do assassinato um policial, o Cabo Galdino, por ter indicado a vítima, Lula Firmino, aos pistoleiros após ter cumprimentado o ex-prefeito nas imediações da Praça 6 de Setembro, em Belém. A matéria do Jornal Norte, que data de 20 de setembro de 1985, destacou a decretação de prisão preventiva expedida pelo então juiz da comarca de Belém, Marcos Cavalcante de Albuquerque, contra o fazendeiro e ex-prefeito de Belém, João Gomes de Lima, acusado de ter sido mandante do assassinato. No julgamento ocorrido meses depois, João Pedro, como também era conhecido fazendeiro, foi absolvido pela Justiça. Terminava com esse episódio a história política de um dos belenenses mais brilhantes e promissores na vida pública que o município de Belém já ofereceu. Luiz Alexandrino da Silva, assassinado aos 46 anos de idade, prefeito de Belém, no período de 1977 a 1982. Uma observação aqui para prefeito, viu? Entre os anos de 1957 e 1958 não houve eleição direta para prefeito do município de Belém. Os prefeitos foram nomeados pelo governo estadual. A primeira eleição ocorreu em 1959, na qual foi eleito Manuel Xavier de Carvalho, do PSD, com 828 votos. Porém, devido a problemas no registro da sua candidatura, não assumiu o cargo, qual foi ocupado inicialmente por Brasilino da Costa e meses depois por João Gomes de Lima. Então, Manuel Miguel de Azevedo, Manuel Xavier de Carvalho, Joaquim Mendes da Silva, José Brasiliano da Costa, João Gomes de Lima, Rodolfo Gomes Pedrosa, Manuel Xavier de Carvalho, José de Almeida, José Brasiliano de Lima, Luiz Alexandrino da Silva, Lula Firmino, Tarcísio Marcelo Barbosa, Luiz Porpino da Costa, Biluca, Wellington Guedes de Carvalho, Edmilson Rocha de Lima, Tarcísio Marcelo de Lima. Novamente, a reeleição de Tarcísio Marcelo Barbosa de Lima, Roberto Flávio Guedes Barbosa, a reeleição de Roberto Flávio Guedes Barbosa, Edgar Gama, Renata Cristine F. de Souza Lima Barbosa e Aline Barbosa de Lima. Igreja Católica, a cultura. O município tem uma grande diversidade cultural, especialmente ligada à expressão da cultura popular. Com o passar dos anos, algumas delas foram sendo esquecidas, porém existe um movimento de pessoas ligadas à cultura popular belenense que estão tentando resgatar essas expressões culturais no município. São diversos folguedos, danças, expressões artísticas e festas populares como as quadrilhas juninas, o boi de reis, o pastoril, a ciranda, o artesanato, o carnaval, as festas religiosas do Natal e da padroeira, a feira livre e o maior evento cultural da atualidade do município, que é a festa de São Pedro. Nós temos aqui uma foto da quadrilha junina belenense, Estação Xodó. A quadrilha junina, de origem europeia, chegou ao Brasil e tornou-se popular na região Nordeste. Geralmente são apresentadas nos meses de junho e julho. Todos os anos em Belém são promovidos concursos para eleger a melhor quadrilha junina do município, dentro do calendário da festa de São Pedro. As quadrilhas juninas belenenses se destacam pela alegria, pelas cores das roupas e pelos personagens folclóricos encenados. Contudo, a população também participa dessa dança folclórica, improvisando-a nas ruas e nos sítios do município, dançando ao som do forró pé de serra e ao redor das tradicionais fogueiras de São João. Boi de Reis. O Boi de Reis, ou simplesmente o Boi de Luiz Camilo, era famoso na região. O Luiz Camilo foi o principal precursor deste folguedo a partir da década de 1950 no município de Belém. Se apresentava em diversas cidades da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Faleceu em 17 de dezembro de 1996 e outro nome bastante conhecido no município que também participava das apresentações do Boi de Reis é o seu Donato. Aí vamos falar um pouco sobre o pastoril, mas temos uma banda de pífano aqui, ornamentação junina de 2008.
O pastoril também era um folguedo bastante popular e tradicional em Belém. Existiam vários grupos que se apresentavam na cidade e na zona rural através dos duelos entre as fitas azul e vermelha encarnada e o grupo de pastoril tentando convencer o público ditando versos e canções para o final da apresentação receber a recompensa em dinheiro. As pessoas pioneiras nesse trabalho foram as senhoras Joana Ferreira Teixeira, conhecida por Dona Anita da Catequese, Elisa de Quinca e Cecília Joanário. Segundo o relato do senhor Oswaldir Salles de Assis, foi em uma apresentação do pastoril que o então governador Flávio Ribeiro Coutinho se enamorou com uma mestra chamada Flávia. Na época em que ele era estudante, passava férias no povoado de Belém, na casa de um amigo, o Dr. Clóvis Cruz. A ciranda, classificada como dança de roda, era apresentada sempre nos finais de semana, especialmente nas festas da padroeira, embalado ao som do triângulo, da zabumba e do pífano, e o povo belenense se divertia com o ritmo desses instrumentos musicais e com a alegria da dança circular. Os principais belenenses que dirigiram ou participaram das cirandas foram, entre eles, os senhores Manuel Fidelis, morador do sítio Bom Retiro, e Felizardo, tocador de pífano. Já em relação ao artesanato, nós temos aqui artesanato de barro no município, panelas de barro, jarros, jarras e etc. O artesanato belenense se caracteriza pela simplicidade dos objetos e pela criatividade dos artesãos. São artesanatos feitos de barro, de bambu, de casca de coco, do algodão e de outros elementos da natureza, transformados em utensílios domésticos como panelas, potes para armazenar água, imagens sacras e objetos de decoração. O artesão belenense de maior destaque na região foi Henrique José Gonçalo, conhecido por Henrique Santeiro, devido sua habilidade em fazer imagens sacras de santos católicos através do gesso, do barro e talhados na madeira. Uma de suas obras mais famosas é a imagem de Cristo crucificado, onde ficou exposta há vários anos na Igreja Matriz da Sagrada Família em Belém. Seus trabalhos foram expostos ainda em feiras de artesanato em João Pessoa e publicados na terceira edição do Atlas Escolar da Paraíba pela editora Grafsep. O artesão Henrique Santeiro era deficiente físico e morava numa comunidade rural do município de Belém, denominada de Angelim. Faleceu em 23 de junho de 2001. Aqui o carnaval em Belém remonta ao período em que o mercado público do município, o Mercanclube, se tornava o local das festas e da folia carnavalesca. Porém, com a construção do ginásio poliesportivo Xavierzão, em 1990, o Mercanclube foi extinto e as festas transferidas para este novo local. Atualmente, o carnaval belenense se caracteriza pelos blocos de ruas. São diversos blocos que saem pelas ruas da cidade todos os anos no mês de fevereiro, juntando centenas de pessoas para brincarem o carnaval com as tradicionais serpentinas, máscaras, confetes e marchinhas carnavalescas. Aqui nós temos então as festas do Natal e da Padroeira e uma vista da igreja Nossa Senhora da Conceição, a padroeira da cidade de Belém. As festas religiosas do município de Belém são bastante tradicionais. As principais delas são o Natal e a festa da Padroeira. Na festa do Natal se realiza no mês de dezembro, caráter popular, confraternização familiar. Todos esses aspectos ficam evidentes através dos parques de diversões, das celebrações religiosas e dos reencontros com os parentes que moram em outras regiões brasileiras. Também a festa da padroeira de Nossa Senhora da Conceição, que vai ser realizada no dia 8 de dezembro, se torna ao longo de décadas um importante evento cultural e religioso para o povo belenense. Com as tradicionais novenas a Nossa Senhora da Conceição e as descontraídas quermesses, a população se envolve no clima religioso e festivo das celebrações, além de expressarem sua cultura através do genuíno ritmo nordestino forró nas ruas e locais de dança conhecidos por pavilhões do forró. A Feira Livre no município, realizada todas as segundas-feiras desde o início do povoado, no final do século XIX, é um evento que mistura diversos elementos culturais do Nordeste brasileiro. Na Feira Livre de Belém, a população pode encontrar desde as variadas bancas de brinquedos artesanais aos livretos da literatura de cordel, as panelas e imagens feitas de barro, aos utensílios de alumínio, aos rolos pretos de fumo, aos produtos feitos de couro de bode. Pode-se encontrar ainda os artistas populares vendendo suas bebidas milagrosas contra diversos males, feitas das raízes da flora da região.
e as bancas de bolos e bebidas caseiras. Enfim, uma feira livre que através desses e de outros elementos se perpetua durante décadas. Os artistas populares, né? Do lado esquerdo, o ator belenense José Dumont. O ator José Dumont é um artista belenense que se destacou em nível nacional. Ele viveu praticamente toda a sua infância e parte da adolescência no município de Belém, especialmente no distrito da Rua Nova. Premiado ator brasileiro, José Dumont participou de várias telenovelas na televisão, recebendo vários prêmios nos festivais de Gramado, de Brasília, de Havana, do cinema brasileiro de Miami, devido às suas diversas atuações no cinema nacional, um ícone da cultura cinematográfica brasileira. Além do ilustre José Dumont, outros belenenses se destacam na região com seus grupos musicais de forró, de teatro amador, de folguedos e danças, que demonstram a autenticidade e criatividade do povo belenense. Alguns artistas populares e bandas de forró do município de Belém são esses aqui: Mestre Marrom, Chiquinho de Belém, ex-músico da banda de forró Magníficos, Forró das Marias, Ramon Bernardo, João Lúcio Acústico e Eziélio Show. A Festa de São Pedro, aqui nós temos uma foto da Festa de São Pedro em Belém. Foi criada em 1997. A Festa de São Pedro é realizada no primeiro final de semana do mês de julho na cidade. Reúne todos os anos milhares de pessoas vindas de várias cidades do Brasil. Normalmente são 3 dias de festa animados pelos principais grupos ou bandas musicais de forró que se apresentam na região Nordeste no Brasil. É o maior evento cultural da atualidade no município. No decorrer das várias edições dos festejos, além das bandas de forró, artistas de renome nacional como Alceu Valença, Fagner, Zé Ramalho, Leonardo, Cláudia Leite, Maria Cecília e Rodolfo se apresentaram no São João de Belém, transformando esse evento numa das principais festas populares do interior da Paraíba. Já em relação à infraestrutura, temos a assistência social, com uma rede assistencial organizada e articulada. A assistência social desenvolvida em Belém é referência nas regiões do Brejo e de Curimataú paraibanos, especialmente as ações ligadas ao atendimento às crianças e adolescentes e às pessoas idosas. Em relação à assistência desenvolvida para as crianças e adolescentes, o município conta com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar, que são órgãos responsáveis pela formulação de políticas públicas e pela fiscalização do cumprimento dos direitos infantis e juvenis. E ainda o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, no atendimento às pessoas acima de 60 anos, consideradas idosas. O município dispõe do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, que é um órgão fiscalizador dos direitos deste segmento populacional, e o Abrigo para Idosos Bom Pastor, instituição ligada à Paróquia Sagrada Família de Belém, que desenvolve a função de atendimento asilar. Em relação à distribuição dos alunos de Belém da Paraíba em relação aos níveis de ensino, essa aqui é uma escola estadual chamada Felinto Elísio, construída em 1955. A rede municipal de ensino dispõe de 21 unidades escolares, 3 escolas na zona rural e 8 escolas na zona urbana, incluído o distrito de Rua Nova, distribuídas em ensino infantil e fundamental, além do ensino de educação de jovens e adultos, a EJA, e o Programa Educacional Brasil Alfabetizado do Governo Federal. A rede municipal de ensino também oferece 2 centros de informatização, o Centro Municipal de Informática e o Laboratório de Informática Edivaldo Saraiva. Este último é uma homenagem ao belenense pertencente ao quadro de funcionários da empresa norte-americana Microsoft. E a Biblioteca Ariano Suassuna, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa Lima. Aqui nós temos uma escola privada, Educandário Arco-Íris, né, que tem escolas também do ensino médio, Engenheira Márcia Guedes Alcoforado de Carvalho, e a Escola de Ensino Fundamental Felinto Elísio, as duas instaladas na sede do município, e tem uma escola chamada Rosa dos Santos, no distrito de Rua Nova. A rede privada tem Educandário Aquarela, Arco-Íris, Futuro da Criança, Janelinha do Saber, Pedro Cardoso, Educar Colégio e Cursos. Em relação à saúde, tem aqui unidades na sede e no distrito de Rua Nova. Em relação ao transporte, tem o estacionamento dos táxis. A rede de transporte do município de Belém é composta exclusivamente pelos transportes terrestres.
Esse serviço é prestado através dos táxis alternativos e das motocicletas conhecidas como mototáxi, dois meios de transporte devidamente legalizados pelo poder público municipal. Além dos transportes classificados como alternativo, o município é atendido por diversas empresas de ônibus intermunicipais e interestaduais, devido o mesmo estar localizado numa área das principais rotas de acesso, PB 073 e PB 105. Das regiões do Brejo e Curimataú paraibanos, às cidades de João Pessoa, Campina Grande, ao estado do Rio Grande do Norte, e ainda a rodovia PB 089 em direção aos municípios de Caiçara e Logradouro. Nós temos aqui a Escola de Informática de Belém. O município dispõe de vários meios de comunicação, como rádios comunitárias, jornais online, provedor de internet, telefonia celular. Esses meios de comunicação foram inseridos principalmente na década do ano de 2000, beneficiando a população belenense, desenvolvendo e divulgando o município. Os principais meios de comunicação são Rádio Talismã FM, Rádio Comunitária Rua Nova FM, Rádio Cidade, telefonia celular TIM, Claro, as repetidoras da Rede Globo, SBT, Band, Record, Rede Vida, TV Correio, TV Tambaú. Aqui nós temos a foto da indústria alimentícia 3 de Maio, que é da cidade de Belém. A base da economia belenense é sustentada por vários setores: o funcionário público, municipal e estadual, os aposentados, as empresas e microempresas, o comércio, a agricultura familiar e a pecuária. O funcionalismo público, estadual e municipal é um dos setores que mais emprega pessoas em Belém. Os aposentados têm uma das maiores populações relativas de idosos nessa cidade, né? E daí se tem uma grande participação deles na economia. As empresas e microempresas desempenham um papel importante na economia. São 3 empresas e dezenas de microempresas distribuídas nas áreas alimentícias, de confecção e da construção civil, que juntas empregam centenas de pessoas. Já o comércio, nós vemos aqui plantação de feijão no sítio Angelim. E o comércio belenense é um dos setores que mais se destacam na economia do município. São dezenas de estabelecimentos comerciais que contribuem para o desenvolvimento da economia local, empregando pessoas e contribuindo através de pagamento de impostos, né? Porém, é um setor muito sensível, pois depende estritamente do funcionalismo público dos aposentados. A agricultura familiar e pecuária são bastante fortes nessa região e desempenham uma função importantíssima no município de Belém, a agricultura familiar, além de contribuir com a economia local através da comercialização do feijão, do milho, do algodão, da mandioca, beneficiamento de frutas, produtos comuns do município. Porém, ainda é basicamente uma agricultura de subsistência. Também a pecuária no município contribui para o desenvolvimento da economia, especialmente através da venda e beneficiamento do leite e da carne do gado pelos pequenos pecuaristas. Em relação aos esportes, as principais atividades ou eventos esportivos praticados em Belém são o futebol de campo, de salão, este último também conhecido como futsal, a mini-maratona, a capoeira, os esportes de aventura e recentemente o taekwondo, entre outros esportes. O município dispõe de 2 ginásios poliesportivos, um no distrito de Rua Nova, denominado O Amigão, e outro na sede, chamado de Xavierzão. É um estádio municipal em fase de construção. O futebol é a principal atividade esportiva dos belenenses. Os times de maior destaque por terem participado ou vencido campeonatos regionais de futebol amador são Atlético Esporte Clube, Belém Esporte Clube, que foi extinto, Estrela Azul Futebol Clube, Juventus Esporte Clube, foi extinto, e União Esporte Clube. A Mini Maratona de Belém é um evento esportivo realizado desde 2005, sempre no dia 6 de setembro, data da emancipação política e administrativa do município, com a participação de dezenas de atletas da região e até de outros estados, como Rio Grande do Norte e Pernambuco. São 12 quilômetros de percurso entre os quilômetros 66 e 78 da rodovia PB 073, que atravessa o município. O principal destaque das últimas edições da Mini Maratona é a participação de atleta paraibana Edinalva Laureano da Silva Pretinha, vencedora de diversas maratonas em nível nacional e internacional. Já em relação à capoeira, originalmente uma luta disfarçada como dança trazida ao Brasil pelos escravos africanos e difundida nos quilombos e senzalas na época colonial.
começou a ser praticada em Belém na década de 90 e bastante difundida no município. Além do caráter esportivo, a prática da capoeira se tornou uma ferramenta importante na educação de parte da população infanto-juvenil belenense. Um dos capoeiristas que mais se destacou na cidade foi o mestre Índio, com o grupo Ginga Menino nos anos de 2000 e 2001. Os esportes de aventura é uma prática recente que vem crescendo em Belém, especialmente por equipes de esportistas da região do Brejo Paraibano. Devido grande parte do relevo do município ser constituído por serras e formações rochosas como a Pedra do Cordeiro e grandes lajedos em comunidades rurais como os de Lagoa de Serra e Gameleira, os aventureiros buscam estes locais para a prática do rapel, trilhas, arvorismo, entre outros esportes radicais comuns a estas características ambientais. O taekwondo é outro esporte que vem ganhando espaço e se profissionalizando no município através da Escola Belenense de Taekwondo, filiada à Liga Paraibana. Originário da Coreia, este esporte em Belém é praticado especialmente por adolescentes e jovens. O calendário turístico. Em julho, o primeiro fim de semana é a festa do São Pedro de Belém. 6 de setembro é a corrida noturna da Independência. Setembro é a Rota Cultural Raízes do Brejo, 8 de dezembro a festa da Padroeira. Nós temos aqui a vista panorâmica da região de Belém. Aqui nós vemos a Praça Antônio Alexandrino da Silva, em frente à igreja de Nossa Senhora da Conceição. A formação rochosa no sítio Gameleira, né? Aqui a Pedra do Lobo, um painel rochoso com inscrições rupestres. Aqui nós temos a foto do cruzeiro lá no sítio Gameleira. Aqui nós temos a vista da Pedra do Cordeiro. Aqui nós temos uma pequena cachoeira no sítio Mufum. E aqui nós temos o sítio Lagoa da Serra. Vamos fazer então a breve revisão. A Igreja Matriz Sagrada Família, no município de Belém, a bandeira e o brasão, o hino também já foi analisado, o gentílico é belenense, a localização é no Agreste, os municípios limítrofes Cai Bastante, Caiçara, Campo de Santana, Perpirituba, Serra da Raiz, Sertãozinho e Bananeiras. A distância até a capital 123 km, a fundação em 1957, são 11 vereadores, o clima é tropical, a altitude é 150 metros acima do nível do mar, o IDH é baixo, 0,595, e aqui para encerrando, né, o G1 Paraíba trouxe que a população de Belém é de 16.401 pessoas, segundo o censo de 2022. O censo mostra que houve uma queda, né, de 4,09, né, em relação a 2010 e tem um percentual de pessoas que vivem em casa, né, quantidade de moradores, de 2,79 por residência. Então, nós temos aí quase 3 pessoas vivendo na mesma casa. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, Coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim.